sul da Bahia é a mais antiga região produtora de cacau do Brasil, com 275 anos de história. No final dos anos 80, uma série de fatores influenciaram a forte queda de produção. Plantios velhos, manejo inadequado, sistemas de produção ultrapassados e, claro, doenças como a vassoura de bruxa. Porém, o plantio de cacau é parte da identidade das pessoas e o sul da Bahia possui grande potencial de crescimento. Renovar o plantio é uma necessidade frente a esses problemas e também uma ótima oportunidade de atualizar o sistema de produção. Então, vamos renovar? Minha experiência com cooperativismo, com a cooperativa, me fez mudar a perspectiva com relação à cultura do cacau. É necessário investimento, inovação, um olhar mais moderno para a cacauicultura, porque é uma cultura que o futuro, vamos dizer assim, não está morta, como muitos pensam, é uma cultura viva, principalmente na nossa região. É uma fonte de renda da maioria dos produtores. O cacau faz a nossa economia estar viva, então é necessário que realmente tenha assim, um olhar mais profissional, um olhar talvez mais amoroso para a cacauicultura, que promova o pequeno, médio e grande produtor. Para renovar suas áreas, as mudas enxertadas de cacau são opções muito boas. Boas mudas devem ser saudáveis e sem pragas, ter aspecto uniforme e apresentar uma estrutura bem formada. São plantas que no olho já se mostram viçosas, com caule mais grosso e raízes bem desenvolvidas. Essas mudas podem ser produzidas pela própria pessoa que planta ou podem ser compradas em viveiros. Na seleção de muda no viveiro, você tem que ter essa preocupação em relação à sanidade da muda, que é o quê? Se ela tem a ocorrência de ataque de insetos ou também se ela é uma planta bem nutrida. Então, essa é uma questão que você tem que se preocupar na escolha dessas mudas num viveiro certificado, você já está mais seguro em relação a essas questões. As mudas podem estar em tubetes ou mudão. Tubetes são pequenos tubos plásticos usados para germinar e criar mudas. No caso do cacau, as mudas produzidas dessa forma, por estarem em um espaço bem pequeno no tubete, acabam desenvolvendo um sistema de raízes menor. Por isso, essas mudas precisam receber irrigação mais regular, uma vez que elas têm menos tolerância para ficar sem água. Já o mudão, que tem uma área maior para desenvolver as raízes, é mais tolerante ao estresse hídrico e começa a produzir mais cedo. Por ser uma muda um pouco mais forte, também é mais fácil utilizar herbicidas, se necessário. Para fazer enxertia, você tem vários modelos de fazer enxertia. Lateral, de toco e de encosto. Nós vamos fazer aqui a enxertia agora de toco. Se você coloca uma haste madura, a planta há a possibilidade de ela começar a produzir um pouco mais cedo. Isso aqui eu vou fazer pelo menos de 30 centímetros, que é o tamanho mais recomendado. Essas folhas aqui eu deixo para fazer, para proteger a planta, fazer fotossíntese, para que possa desenvolver o enxerto que vai ser colocado aqui, o material que vai ser colocado aqui em cima. Na hora sempre de cortar, observar a questão da gema, deixar de 2 a 3 gemas, se possível até 4 gemas. A gente usa sempre uma borrachinha para poder amarrar. Essa borracha aqui você não precisa vir tirar depois do enxerto pego. A gente usa o saquinho para fazer a câmara fria para poder o enxerto de fato ele vir a brotar. Se você for fazer as mudas, lembre-se que as sementes para o plantio de porta-enxertos devem ser originadas preferencialmente das cultivares locais conhecidas, como cacau comum, Pará, Parazinho, Catongo e Maranhão. Essas cultivares produzem plantas resistentes ao mal do facão e são mais uniformes. Para as sementes, selecione os seus melhores frutos, sem vassoura de bruxa ou outras doenças. Quebre e retire as sementes, deixando somente aquelas capazes de germinar para o plantio. Tenha atenção para não coletar frutos em áreas que têm mistura de plantas de cacau comum com clones ou híbridos, pois as sementes podem ser híbridas devido ao fluxo de pólen entre as flores das plantas. As mudas precisam de cuidados especiais para crescer. Mantenha as plantas em áreas com boa luminosidade e espaço entre elas. Elas também devem ter boa irrigação. Você deve aplicar nutrientes de forma regular. Procure orientação agronômica para controle de pragas e doenças nas mudas. Primeiro, o ideal é que você compre mudas somente em viveiros cadastrados no mapa, porque
de alguma forma você tem garantia de que aquele produto ali produzido tenha fiscalização e que seja um produto de qualidade. A muda, ela precisa ser uma muda sadia, olha, ela é uma muda vigorosa, deve ter aí seus 3 meses no máximo de idade. Então, a muda, essa daqui não foi enxertada ainda, mas a muda enxertada seria a mesma coisa, você escolher uma muda que não tenha defeitos. Com a palavra, quem já renovou. O futuro é a renovação com mudas clonadas, você melhora o estande de plantas, você faz todo um trabalho de balizamento por baixo. É uma coisa assim realmente que quem não viu algum trabalho desse tipo ou quem não iniciou esse trabalho está perdendo muito tempo.